Paz, irmã Josefa. Estava me esperando, né? Paz do Senhor. Você que está entrando aí, a paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde. Que Deus te abençoe grandemente. O Espírito do Senhor te guarde, te fortaleça, te ajude. Paz do Senhor Gilberto. Que Deus abençoe sua vida, Tânia. Paz do Senhor Jesus. Que Deus, a sua infinita misericórdia, possa derramar bênção sobre a sua vida. Que você possa se encontrar nessa tarde de hoje, escondido debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Que o Espírito Santo do Senhor te mostre, te revele o quanto Deus tem te guardado, te protegido, te ajudado. Deus te abençoe. Será um prazer muito grande ter você comigo aqui. Hoje eu quero falar sobre o sacerdócio de Cristo em nós. E tem algumas coisas reveladoras do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Estou muito feliz de você estar aqui comigo. Sheilinha, você que está aí entrando. Vilminha, Deus abençoe você grandemente. Você que está aí comigo, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar com o Gilberto, que está aqui com a gente. Ele está lá em Minas Gerais, lá divisa com a Bahia, né, Gilberto? Mas está aqui com a gente na live. Fica com a gente até o final aqui. Gostaria que o Gilberto passasse o link da Bia no Facebook, para que as pessoas pudessem acessar o link da Bia, assistir os vídeos dela, se inscrever no canal da Bia lá, para dar uma força para a Bia, também para se divertir um pouco com ela. Vai ser bênção. Amém, Gilberto? Deixa aí nos comentários o link da Bia, para a gente passar aqui no Facebook, deixar o pessoal aí acessar o link da Bia lá. Amém? Deus abençoe. Pai do Senhor Jesus, Maria José, Deus te abençoe grandemente. Nós vamos dar início já a essa ministração de hoje. Pai, Senhora Aninha, Deus abençoe você. Eu ministrei uma palavra sábado num culto de mulheres. E essa ministração, ela está ardendo no meu coração. Amém, irmã Zuleide, Deus abençoe. Conto com a tua oração. Bárbara, Deus te abençoe, querida. Um beijo no seu espírito, no seu coração. Deus te abençoe grandemente. E eu ministrei uma palavra que Deus revelou ao meu coração num culto de sábado. A Bárbara estava lá, está dizendo que foi maravilhoso. E ele fala sobre identidade. Essa ministração fala sobre identidade. E hoje nós estamos trazendo aqui a ministração sobre o sacerdócio de Cristo em nós, que revela para nós que nós temos uma identidade em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, lá no livro de 1 Pedro, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, povo da misericórdia do Senhor, uma nação de reis e sacerdotes. Essas são as nossas identidades, essa é a nossa identidade que Cristo nos deu. Nós somos reis e sacerdotes do Senhor. Nossa identidade está refletida nisso. Somos reis e sacerdotes. Para ministrar essa live de intercessão hoje, buscando a Deus, desculpa, eu gostaria de entender da parte de Deus o que o Espírito Santo de Deus desejava para que eu pudesse ministrar sobre sua vida. E Deus continuou falando comigo a respeito dessa identidade, daquela palavra que foi pregada no sábado. Domingo eu não ministrei na minha igreja, nós tivemos uma ministra de fora, mas essa palavra queima e arde no meu espírito, então eu entendi que Deus ainda tinha algo mais para revelar através dessa palavra. Essa palavra tem códigos específicos para nos abençoar. Eu quero ensinar para você se atentar a isso, amado. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, nós queremos entender a Bíblia e nós não podemos. Nós temos 3 classes de formação bíblica.
Uma classe é a classe teórica e teológica, desculpa, é a parte teológica da Bíblia. Então você vai aprender sobre as histórias, você vai aprender sobre quem foi o rei, qual foi o fundamento da história, sobre o profeta, o que ele profetizou, em que tempo ele profetizou, para que ele profetizou, qual é a revelação dessa profecia. Porém, essa é uma linha. A segunda linha, essa é a linha da sua informação. Você precisa aprender a ler a Bíblia para ser informado a respeito dela. Então você precisa ter o conhecimento da Bíblia. A terceira linha é a linha da revelação. Essa linha da revelação, ela traz escondida muitos códigos dentro das suas revelações. Ou seja, cada texto da Bíblia, ele tem oculto um código. E a revelação deste código é que muitas, mas muitas vezes nos leva rumo ao caminho da saída, ao caminho da vitória, ao caminho da resposta. Hoje eu tô com a garganta ruim. Obrigada, Leninha. Tá aqui comigo a Leninha, me assessorando mais uma vez, graças a Deus. Voltei a live para segunda-feira e aí eu tenho prazer de ter a Leninha aqui comigo. Dá um oi aí, Leninha, pessoal. Prazer de ter a Leninha aqui comigo, porque ela me auxilia, me ajuda. Então, como eu estava dizendo para você, quando você entra na linha de revelação, de buscar a revelação da palavra, você precisa se atentar a uma coisa, você precisa conhecer os códigos que essa revelação traz. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e nós não compreendemos, nós lemos como uma história, nós lemos como uma palavra de Deus, mas nós não lemos como a revelação e a liberação de códigos. A Bíblia, ela é de Gênesis a Apocalipse, cheia de códigos, que esses códigos são as estradas que Deus nos leva para nós alcançarmos as nossas respostas, as nossas bênçãos, decifrar algumas coisas que na nossa vida nós não entendemos. São direcionamentos que Deus nos dá para ativar as nossas bênçãos, nossas promessas, e às vezes nós ficamos paralisados em Deus, buscando, sem entender nada, sem saber nada, e nós vamos vivendo por viver. Nós vamos vivendo, nós vamos caminhando, mas nós não vamos entendendo e recebendo as vitórias que a Bíblia nos dá, porque nós não conseguimos decifrar esses códigos. E nesse seminário eu quero ensinar você como decifrar esses códigos da sua bênção, os códigos da sua saída, os códigos da porta aberta, os códigos da restauração da tua vida, os códigos da restauração espiritual, o código da restauração afetiva, amorosa, códigos tremendos que a Bíblia tem, que são esses códigos que nos levam a glorificar o nome do Senhor para ter uma vida transformada. Então eu quero falar hoje, mais uma vez, sobre identidade. Eu ando falando sobre o sacerdócio de Cristo em nós. Somos uma nação santa, povo escolhido de Deus. Somos chamados de reis e sacerdotes pelo Senhor, aos olhos do Senhor. Então você não é o que as pessoas acham que você é. Você não pensa, você não reflete em você o que as pessoas desejam que você seja. Nada disso. Não tem nada a ver com o que as pessoas pensam a seu respeito, nem o que você pensa a seu respeito. Você não é o que você acha que você é. Você verdadeiramente é aquilo que Deus vê e decreta sobre você. Você é o que os olhos de Deus diz que você é. Isso é muito importante. Então você já tem uma identidade através do sacerdócio de Cristo, que é ser reis e sacerdotes. Amém? Então nós somos sacerdotes. Semana passada nós falamos sobre o nosso sacerdócio, desenvolver o nosso sacerdócio. Desenvolver a nossa parte como sacerdote em todas as áreas da nossa vida. Nós temos obrigações sacerdotais com Deus. Amém? Qualquer coisa que você não assistiu semana passada, você pode ir lá no YouTube, tá lá o meu vídeo, você assiste lá. Se não tiver, a Leninha vai passar, você assiste lá. Mas hoje eu quero falar sobre identidade. E para isso eu queria que você anotasse aí 2 Samuel, capítulo de número 4. Versículo de número 4, só para começar. Eu vou trazer as mesmas ministrações
que eu trouxe no sábado, no culto de mulheres, porém, sabendo que Deus tem coisas a mais para acrescentar, porque a Bíblia, ela se renova, a palavra de Deus, ela se renova todos os dias, a palavra de Deus, ela se renova sobre a nossa vida. Ela é viva e ela é eficaz. Eu posso pregar ontem, hoje, amanhã, e ela vai trabalhar no coração de muitas pessoas, e ela vai falar de coisas tremendas para nossas vidas que nós não ouvimos. Então hoje você vai ouvir o que Deus quer falar com você através dessa live. E hoje Deus tem códigos a decifrar na tua vida. Amém? 2 Samuel 4:4 diz assim: Jonas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Israel de que Saul e Jonas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Jonas tinha um filho e todo filho tem uma identidade. Como eu brinquei no culto de sábado. Você pode, se você se engravidar, você pode colocar o nome do teu filho de Mefibosete. Assim como toda mulher, ela tem um nome, e o nome de mulher, claro, é o mais bonito, né? Só o meu, que a minha mãe devia estar pancada da cabeça, que ela colocou um nome horroroso, mas também não tem nada a ver com a sua vida, você não tem nada a ver com isso, deixa eu na minha, tá bom? Consuelo tá bom demais. Mefibosete, ele nasce e ele tem uma identidade. Então a Bíblia começa a me dizer que ele era filho de Jonatas, neto de Saul, rei de Israel. Mefibosete era de uma linhagem de rei. Ele herdaria o trono do seu pai, com certeza. Ele estava na linhagem dos substitutos do rei. Mas de repente a vida muda a história de Mefibosete. Morre o avô numa batalha, morre o pai numa batalha, e toda a família de Mefibosete é morta também pelo rei. E com isso, uma ama, alguém que cuidava de Mefibosete, toma aquela criança e foge no meio dessa guerra. No momento de dificuldade de fuga, ela deixa essa criança cair e ele quebra os pés. E ele então vai passar a viver sem identidade e aleijado. E aí você vai comigo lá em 2 Samuel 9. E começa o resgate de uma identidade. Às vezes eu fico imaginando que nós, quando aceitamos a Jesus, nós recebemos uma identidade nova. A Bíblia diz que nova criatura somos. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então esse código já começa a me decifrar, dizendo que eu tenho uma nova identidade em Cristo. Que eu não sou mais aquela pessoa que alguém me conhecia no passado. Eu não vou mais atuar na mesma vida passada, com os mesmos hábitos passados, com as mesmas circunstâncias passadas. Eu não vou mais ter uma vida regada com as mesmas circunstâncias de uma vida passada antes de Cristo. Então Jesus disse assim que eu me tornei nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que aos olhos de Deus, no reino de Deus, a meu favor, tudo se fez novo. A Bíblia diz que Deus, ele esquece o meu passado. Ele passa uma borracha no meu passado. Ele lança o meu passado no mar do esquecimento. Um código decifrado pela Bíblia para a minha vida, que o meu passado, antes de Cristo, ele não existe mais, aos olhos de Deus.
E então eu vou viver uma nova vida, uma nova história, um processo de mudança, um processo de transformação. Mas existem algumas coisas que acontecem na minha vida que eu não permito que as coisas novas de Deus, elas aconteçam na minha vida. Pastora Quitéria, um beijo, que saudade de você, que vontade de dar um abraço nessa pandemia. Bianca, um abraço grande no seu coração. Pastora Quitéria, eu tô assim morrendo de saudade da senhora. Preciso te dar um beijo urgente. Precisamos combinar. Então, amados, nós recebemos toda essa identidade nova de Jesus. Quando você aceita Jesus, quando você vai para Cristo, quando a sua vida, seu nome é escrito nesse livro, eu fico imaginando que quando Deus escreve o meu nome, o teu nome no livro da vida, Ele não escreve em cima de um passado, Ele escreve numa nova página, Ele abre uma nova página para escrever uma nova história. Nós sabemos disso, nós entendemos isso, nós aceitamos isso, mas nós não vivemos isso na prática. Muitas vezes nós não permitimos que o Espírito Santo de Deus traga as coisas novas de Deus para a nossa vida e nós nos prendemos, nós ficamos amarrados, nós ficamos presos numa vida que aos olhos de Deus não existe mais. A circunstância da vida muitas vezes nos prende lá no nosso passado, aonde aos olhos de Deus já está lançado no mar do esquecimento. E para Deus esse passado não existe mais, porque Ele não vai mudar a Bíblia, Ele não vai mudar a situação por minha causa, por tua causa. Então, amados, nós que temos que nos ajustar a essa nova vida que Deus nos dá. E essa nova vida tem códigos especiais e espirituais dentro da palavra. Mefibosete era alguém que perdeu totalmente a sua identidade. Ele vai passar a viver uma outra realidade agora. Ele morava no palácio do rei, ele estava na linhagem sacerdotal, real, aliás. Ele seria substituto do rei Saul dentro da sua linhagem. Primeiro veria seu filho, depois seria ele. Mas muda-se toda uma circunstância, a vida muda toda uma circunstância e leva Mefibosete para viver uma outra realidade. E a Bíblia fala que Mefibosete ele começa a morar com essa ama em uma cidade chamada Lodebar. Essa cidade chamada Lodebar está lá em 2 Samuel 9. Essa cidade chamada Lodebar, ela é uma cidade miserável. Ela era uma cidade de pessoas miseráveis. Ela é uma cidade de pessoas doentes. Ela era uma cidade de pessoas andarilhas, de morador de rua. Eu fico imaginando que Lodebar era uma cidade completamente devastada, cheia de miséria, onde a pobreza, onde a miséria total, tanto natural como espiritual, estava estabelecido lá em Lodebar. A Bíblia diz que Lodebar ela significa uma cidade da miséria. Então, esse neto de Saul, que teria uma história toda linda e maravilhosa, cheia de muita regalia, de muita mordomia, ele perde totalmente essa identidade, a identidade dele mesmo, a identidade da família. Ele vai morar em Lodebar, e em Lodebar ele cresce aleijado. Então eu já começo a entender que Mefibosete, ele começa a viver as mesmas circunstâncias dessas pessoas, a mendigar, a ter que se humilhar para poder sobreviver, desprezado. Eu imagino tanto isso, Alex. Paz do Senhor, pastor, lugar de esquecimento. Muito obrigado. Lodebar, lugar de esquecimento. Pastor Alex está aqui com a gente. Beijo no seu coração. E aí, querido, eu começo a ver que esse menino, ele vai crescendo nessa circunstância, sem identidade nenhuma. A sua identidade havia sido desaparecida da terra. E ele começa a viver uma outra identidade, uma nova forma de vida, mas uma vida miserável. Perde-se uma grande identidade de um palácio real para viver num lugar de esquecimento, num lugar de miséria, num lugar de enfermidade, num lugar de humilhação. E essa criança, ele vai crescendo e ele vai tomando esses hábitos, ele vai adquirindo esses hábitos para ele.
e ele passa a perder a sua autoestima. Então eu imagino que para Mefibosete saber quem ele era apenas relato. Ele não tinha nada. Ele não tinha contato da família, ele não tinha fotografia da família, ele tinha apenas relato de algumas coisas, e todo o relato que Mefibosete tinha, toda a informação que Mefibosete tinha, era informação de tragédia. Morre seu avô, morre seu pai, morre sua mãe, morre toda a sua família, fica Mefibosete no mundo sozinho, na mão de pessoas que ele nunca conheceu. Mefibosete perde totalmente a sua identidade. E ele passa a viver nessa situação. E eu fico imaginando que muitas de nós, às vezes, nós recebemos de Deus, temos de Deus uma nova história na nossa vida. Deus nos presenteia com uma nova história quando nós aceitamos a Cristo. Deus nos dá o direito de vivermos como uma nova história de vida. Nós passamos a ter da parte de Deus desejos do coração dele de entregar para nós, de nos revelar códigos dentro da sua própria palavra, para que a gente tenha caminhos, para que a gente tenha lugares, para que a gente seja direcionado a viver o melhor de Deus, a viver com ele. Quando eu digo o melhor de Deus, querido, nem sempre é você viver em mordomia financeira, nem sempre é você ter o melhor da terra, como dizem, mas o melhor que eu e você podemos receber da parte do Senhor é viver aos pés dele, é ter a presença dele na nossa vida. E eu imagino que Deus, ele decifra códigos maravilhosos, ele tem códigos maravilhosos para nos levar para perto dele, mas nós recusamos com o tempo, nós recusamos viver esses códigos, nós recusamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos leve para essa nova realidade que recebemos de Deus. Mefibosete, ele é obrigado a viver nessa realidade de vida, perde a identidade, passa a viver um monte de situações difíceis. Mas de repente, amados, ele chega em um lugar da vida dele em que ele precisa ser resgatado. Ele precisa receber a identidade que Deus havia dado para ele. Deus havia criado Mefibosete no ventre de uma mãe, dentro de um palácio real. E esse menino, não tendo nada a ver com a vida de avô, de pai, ele passa a sofrer toda uma circunstância. Sabe o que isso me revela? Me traz um código de revelação muito grande. Você não é obrigado a viver o que seu pai viveu. Você não é obrigado a viver o que a sua mãe viveu. Você não é obrigado a viver a circunstância que a tua família vive. Porque você tem uma identidade com Deus. E essa sua identidade com Deus, ela tem tudo a ver com o novo nascimento. Ela tem tudo a ver com a nova história que Deus te deu. E nós passamos por essa história e nós abrimos muitas vezes mão dessa nova história para viver no passado, para viver com uma identidade antiga, para viver preso a algumas coisas antigas. Nós esquecemos, nós não queremos sair do passado, nós queremos ficar ali, viver ali, sofrer ali, morrer ali. E essa situação nos leva a viver de uma identidade que já não existe mais. Aos olhos de Deus já não existe mais. Aos olhos do Senhor já não está mais sobre nós. Nós passamos a viver uma identidade que Deus não quer mais para nós, não está mais associado à bondade de Deus, à misericórdia de Deus, ao novo de Deus para a nossa vida. Mas nós insistimos a viver essa realidade. Nós insistimos a viver dentro desse velho, desse tempo passado, porque nós recebemos de Deus, nós temos uma nova identidade, mas nós não permitimos que o Espírito Santo de Deus nos dá o direito de decifrar esses códigos para que a gente possa viver o melhor de Deus. Nós nos prendemos àquilo que já passou, nós nos prendemos ao passado, nós nos prendemos àquilo que já não está mais no coração de Deus, nos olhos de Deus. Nós carregamos esses fardos pesados do passado, da nova vida, da velha vida, da velha natureza, e carregamos esse peso conosco, e aí nós deixamos de viver tantas maravilhas que Deus nos dá. Mas Deus é soberano. E o desejo de Deus é nos trazer uma realidade, uma identidade dentro da realidade, do projeto dele, do coração dele, do desejo dele para nós. Deus, quando escreve uma nova história para mim e para você, Deus nunca, ele vai nos levar de volta ao passado, mas ele pode trazer o nosso passado
para ser restaurado, para ser renovado, para que nós possamos viver justiças de Deus. O único objetivo de Deus, se Ele desejar trazer alguma coisa do nosso passado, vai ser para restaurar a nossa vida, vai ser para nos fazer justiça, vai ser para nos fazer viver de uma nova forma, uma nova história, ainda que esteja associada a esse velho passado. Quando eu olho para a história de Mefibosete, eu penso que esse homem ele poderia ter morrido em Lodebar, esquecido por todos, e a história seria esquecida, porque ele já era esquecido por toda a humanidade, mas ele não era esquecido de Deus. E o que eu quero dizer para você nessa tarde é que você tem uma identidade dada pelo Senhor, e Deus jamais irá deixar de resgatar a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Deus jamais te esqueceu. Deus jamais te esquecerá. Deus jamais deixará você sem identidade do céu. Você precisa entender, como eu disse sábado, você tem um registro no céu. Você foi registrado. A Bíblia diz que você tem um novo nome. A Bíblia diz que você tem um lugar preparado por Deus. A Bíblia fala que você tem uma nova história aos olhos do Senhor. A Bíblia fala que você tem uma identidade nova dada pelo Espírito Santo. Então você não tem que viver de passado, você não tem que viver da sua velha natureza. Você pode abandonar tudo isso e ser resgatada pelo Senhor para viver uma nova vida, assim como Deus fez com Mefibosete. Eu olho para a história de Mefibosete, eu vejo um código de Deus. Eu vejo um código da palavra do Senhor. Eu vejo algo revelado pelo Espírito Santo. Tudo que está no Velho Testamento tipifica o Novo Testamento, a vida que vivemos debaixo dessa graça. Quando eu olho para a história de Mefibosete, eu vejo que existe um código de Deus ali, dizendo: filho, decifra esse código, viva, entenda o que eu vou fazer com você. Para de sofrer no seu passado, para de ficar preso com o teu passado. O que eu tenho para você não está lá, o que eu tenho para você está no resgate. Deus é resgatador de história, Deus é resgatador de vida, Deus é poderoso para resgatar a minha identidade. O que acontece comigo e com você é que nós perdemos esse direito de ter essa nova identidade em Cristo. Nós passamos a viver de passado, de lembranças, de tristezas, de dores, e nós esquecemos que Deus tem maravilhosa história de vida para mim e para você. Deus é resgatador de história, Deus é restaurador de vida, e nós esquecemos disso, amados. Nós precisamos assentar, entender, alinhar o nosso coração. Você não precisa viver em Lodebar, você não precisa viver mendigando nada para ninguém, você não precisa viver se humilhando para ninguém, você não tem necessidade de viver debaixo de petição, você não precisa ter o que as pessoas têm, você não precisa ser o que as pessoas são, você não precisa viver do que as pessoas vivem, você não precisa imitar ninguém, você não precisa copiar ninguém, você não precisa querer o que as pessoas querem. Você tem uma identidade de Deus, e essa identidade ela está registrada lá no céu, e ela tem códigos dados por Deus para que você viva o melhor. Então você precisa parar de permitir viver em Lodebar, terra de esquecimento, como disse meu amado. Você não pode continuar se permitindo viver em Lodebar, tendo da parte de Deus o direito de ter uma nova vida, o direito de ter uma nova história. Você não pode mais se permitir, em nome de Jesus, a partir de hoje, se permitir viver essa mendigagem, mendigando amizade, mendigando respeito, mendigando reconhecimento, mendigando lugar, mendigando isso, mendigando aquilo, se esforçando, se matando para se aparecer, para ter o que a pessoa tem, ou vivendo numa tristeza, numa angústia, numa melancolia, porque fulano consegue, você não consegue, porque Beltrano tem, você não tem, porque o outro chegou, você não chegou. Ei, amado, deixa eu dizer uma coisa para você: chegar não é importante, o importante é permanecer lá. Chegar, todo mundo chega, mas nem todo mundo permanece. E às vezes a gente fica em Lodebar, choramingando,
reclamando, murmurando, blasfemando contra Deus, sendo que Deus não está em Lodebar. Deus está numa nova terra, numa nova história. Deus está no lugar de resgate. Deus está na cidade das palmeiras. Deus está na cidade de refúgio, na cidade de descanso. Deus quer levar você para lá. Deus quer te dar o que você tem de direito. Deus escreveu uma nova história. A sua página não está em branco. Todos os dias Ele escreve. A Bíblia fala no Salmo 139 que o Senhor nos conhecia no ventre da nossa mãe. Quando nós não existíamos ainda, Ele já tinha uma identidade para mim e para você. E a Bíblia fala no Salmo 139 que todos os nossos dias já foram escritos e contados pelo Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa linda nessa tarde receber essa palavra. Todos os dias da minha vida hoje já estava escrito no nome de Deus, nas mãos de Deus. Então por que eu sofro? Porque você fica em Lodebar? Porque você quer permanecer em Lodebar? Porque você não permite sair do seu passado? Porque você fica aprisionado ali, se acostuma com essa mendigagem, se acostuma com implorando coisas para alguém. Você não precisa disso. O teu pai é rico, o teu pai é rei, o teu pai não perdeu o reinado, o teu pai não deixou de ser Senhor absoluto, o teu pai não deixou de te governar. Sabe aonde está a sua dor? Sabe aonde estão as suas decepções? Nas expectativas que você coloca na vida das pessoas. Você cria expectativa na vida das pessoas e você se frustra por isso. Porque você fica mendigando o amor, a amizade, o carinho, o respeito. Você fica mendigando o reconhecimento de pessoas que nunca vão te reconhecer. Porque pessoas de Lodebar, meu irmão, não reconhecem ninguém. Lodebar não é terra de reconhecimento. Mefibosete vivia em Lodebar. E ele faz uma declaração tremenda, que me revela verdadeiramente o que Deus quer falar comigo e com você hoje. Existe um código nessa ministração. E você vai aprender ele, você vai descobrir ele até o final da live. Existe um código para você sair de Lodebar. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa tarde Deus está falando com muitas palavras claras. Sai de Lodebar. Para de viver nesse aprisionamento. Para de viver aleijado. Você permitiu paralisar os seus pés. Não anda mais, não caminha mais, não corre mais. Não vai mais atrás dos seus sonhos. Não se preocupa mais com a tua vida. Parece que você está atrofiada. Atrofiou seu ministério. Atrofiou seus sonhos. Atrofiou seus desejos. Atrofiou seu coração. Você está totalmente atrofiado. Porque você se permite viver em Lodebar. Mas Deus não te quer em Lodebar. Lodebar não é o teu lugar. Você não precisa mendigar nada de ninguém. Você tem um Pai supremo, glorioso, poderoso, que Ele te deu uma nova identidade. Ele te deu uma nova identidade. A sua identidade está registrada no céu. E essa identidade do céu ninguém rouba, ninguém tira, ninguém troca, ninguém muda. Ela é tua. Registrado por Deus. Não é no cartório da terra. Tem um registro seu, registrado por Deus no céu. Teu código de vitória está lá. O teu código de vitória, de resposta, de saída, está na identidade que Deus te deu, na nova identidade que Deus te deu. Deus te deu uma identidade nova, viva ela. Para que viver mendigando, sofrendo, chorando, querendo reconhecimento, querendo lugar, permitindo que os espíritos de Lodebar te atinjam? Eu fico imaginando a vida na cidade de Lodebar, um pouquinho dela. Porque quando você não está numa realidade, você não mede a dimensão, você não conhece a dimensão. Viver em Lodebar deveria ser terrível, lugar de esquecimento.
lugar de enfermos, de doentes, de mendigos, de pessoas desprezíveis, de pessoas desprezadas. Lodebar significava lugar de pessoas desprezadas, esquecidas. Ninguém se importava com ninguém em Lodebar. Cada um tinha que lutar para sobreviver. E a vida deles era se humilhar, ser humilhado, mendigar, atrofiados, sem sonhos, sem desejos, sem perspectivas, sem direção, sem nada. Mas lá em Lodebar havia alguém que tinha uma identidade escrita por Deus. E Deus não esquece quem Ele registra. Guarda isso no seu coração. Deus não esquece quem Ele registra. Você entregou tua vida para Jesus? Entregou o governo da tua vida para Ele? Ele te registrou. Existe um registro com o teu nome. Você vai entrar no céu, porque a Bíblia me garante que quando Ele vier, Ele vai soar na sua... E aí, amados, eu começo a enxergar que o que Deus que eu sirvo, Ele verdadeiramente tem para nós uma identidade nova. Deus. Então vamos lá. Então, amadas, paz, Rogério, Deus abençoe sua vida. Então, amados, eu estava falando sobre o que Deus tem para nós, essa identidade nova que Deus tem para nós. É tão importante a gente poder assimilar isso, sabe, viver isso, porque eu creio muito que nessa tarde Deus está resgatando muitas pessoas, tirando muitas pessoas de Lodebar. Eu busquei no Senhor ontem, eu fiquei na minha igreja à tarde, buscando em Deus essa ministração para hoje, mas Deus não adianta, Ele não tirava do meu coração e ardia no meu coração essa palavra. Então eu creio que pessoas que estão aqui comigo agora nessa live, estavam aprisionadas em Lodebar e Deus quer tirar você de lá. Eu fico pensando, imaginando o quanto era doloroso para Mefibosete conhecer, ter uma informação da sua história e saber que ele poderia ter vivido uma vida totalmente diferente num palácio, ou ele poderia ser rei. Você já parou para imaginar alguém que tem uma história de vida e alguém dá uma informação dizendo: você sabia que você poderia ser um rei? Você sabia que você poderia ter herdado um trono? Você sabia que a sua história levava você para ser alguém muito importante, de grande importância na terra? Mas de repente, ele olha para a realidade dele e vê que ele perdeu a sua identidade. E ele passa a viver em uma cidade terrível, debaixo de uma circunstância dolorosa, de uma atmosfera, de um ambiente horroroso, de sofrimento, de decepção, de tristeza, de dor, de angústia. Eu imagino quanto esse homem sofria por não estar vivendo a nova vida, a vida que era dele por direito. Eu imagino quanto as pessoas, conhecendo a história de Mefibosete, não o humilhavam, não o maltratavam, zombavam. Mefibosete, ele é uma figura que representa um código muito importante para mim e para você. Ele nos revela o nosso lado triste, da melancolia, da dor, da humilhação, da falta de identidade. E nós passamos vivendo, permitindo viver dessa forma, sofrendo humilhações. Quantos de nós, cristãos, que tem um novo nome, que tem uma nova identidade, às vezes não se prende em coisas tão pequenas dessa vida e perde o direito de viver o que Deus planejou e preparou. Eu fico olhando, pensando no coração de Deus,
Deus olhando para a humanidade, para os seus filhos, para os resgatados, por aqueles que Deus escreveu, por aqueles que Deus registrou no céu, vendo viver tantas tristezas, tantas dores. Jesus, ele sabia que a gente ia ser assim, então ele dá uma palavra, ele diz assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo. Que Jesus estava dizendo, vocês não são obrigados a passar por isso. Eu venci, vocês vão vencer. Ele estava dizendo assim, basta para vocês. A minha referência, a minha identidade basta para vocês, porque vocês estão inseridos em mim. Jesus tinha uma nova identidade para mim e para você. E eu, vivendo em Cristo, eu vivo a minha nova realidade, a minha nova identidade. Eu, pastora Consuelo, sou alguém que não vivo em Lodebar. Eu não vivo no meu passado, eu não vivo nas circunstâncias que a vida me deu. Eu fui resgatada de Lodebar e eu não me permito voltar para lá. Eu louvo a Deus porque Deus me deu uma sabedoria, um entendimento de entender isso, decifrar esse código. Quando eu aceitei Jesus, quando eu entreguei a minha vida para Cristo, eu fui retirada de Lodebar e eu não tenho que conviver e que viver em Lodebar. Eu não pertenço a Lodebar, você não pertence a Lodebar. Lodebar não é tua terra, Lodebar não é tua identidade, você não cabe em Lodebar. Você cabe na identidade que Cristo te deu. Você cabe debaixo do sacerdócio de Cristo. Você cabe aonde Cristo escreveu para você. Você cabe aonde o Espírito Santo de Deus te quer. Você cabe no centro da vontade de Deus. Você cabe no centro do coração de Deus. Você cabe no propósito de Deus para a tua vida. Você cabe no chamado que Deus tem para você, na honra que Deus tem para você, no lugar que Deus tem para você. Nada que é dos outros te pertence. O que é teu está nas mãos do Senhor. O que é teu é direito teu e ninguém pode tomar. Você não pode querer mesmo ser o que a outra pessoa é, porque não cabe você nesse lugar. Você não precisa viver humilhada, porque você não cabe, a tua identidade não cabe nesse lugar de humilhação. Você não precisa mendigar nada para ninguém, porque a tua identidade não cabe nesse lugar de humilhação. Você não pode, você não precisa, você não necessita viver mendigando, porque a tua nova identidade não cabe nesse lugar de miséria. A nossa identidade nos leva para o centro da vontade de Deus, onde é o nosso lugar. A Bíblia fala que segundo Samuel capítulo 9, olha o que acontece. Vou ler para não ficar só nas minhas palavras. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. Eu vou parar aqui e ministrar um pouquinho dessa palavra para você. Presta atenção. Certo dia, o rei Davi, passeando pelo palácio, essa encenação é minha, passeando pelo palácio, pensando em seu coração, o Espírito de Deus começa a trazer ao coração do rei Davi lembranças, saudades de um amigo, saudades de alguém que ele amava, que o amava. Jonatas, uma pessoa que marcou a vida de Davi, que ajudou Davi, que foi leal a Davi, que Davi tinha consideração. E de repente o Espírito Santo de Deus começa a ministrar no coração de Davi essa lembrança desta pessoa que havia marcado. Então Davi lembra-se e começa a imaginar e pensar: será que depois que tudo aconteceu, será que depois que essa família morreu não sobrou ninguém? Existem terras que são de Saul, existem terras que são de Jonatas. E essas terras, elas precisam voltar para o lugar da pessoa certa, para as mãos da pessoa certa. O Espírito Santo começa a incomodar o coração do rei Davi. E então ele começa a ficar incomodado com isso e pergunta: será que existe alguém
do reinado de Saul? Será que existe alguém da família de Jonatas a quem eu possa mostrar fidelidade? Eu preciso cumprir fidelidade, eu preciso resgatar alguém, eu preciso ter princípios, viver princípios, eu preciso trabalhar princípios em mim, eu preciso fazer alguma coisa. Aquilo começa a incomodar o coração de Davi. Então Davi faz uma pergunta aos servos e alguém diz assim: existe aqui um alguém, uma outra pessoa que era de lá, que conhecia essa família, manda chamar Ziba. Ziba, você conhece alguém da linhagem de Saul, da linhagem de Jonatas? Existe ainda alguém que sobrou da batalha? Então Ziba diz assim: sim, existe uma pessoa que foi resgatada por um amo e foi levada para uma cidade, rei. Mas essa cidade é a cidade de esquecimento, que nunca ninguém se lembrou. Davi não pensa duas vezes. Eu começo a imaginar que nesse código, Davi é o Espírito Santo de Deus na minha vida, na sua vida. Eu começo a pensar e meditar aqui na palavra junto com você, que Davi, ele representa o Espírito Santo de Deus para mim e para você hoje. Quem sabe hoje Jesus está olhando para você e está dizendo: eu preciso tirar minha filha, meu filho da cidade de Lodebar. Eu preciso tirar esse meu povo. Eu preciso tirar esse meu sacerdote da cidade de Lodebar. Eles precisam sair dessa cidade de esquecimento. Eu preciso trazê-lo para a verdadeira identidade que eles têm comigo. Quem sabe até agora você viveu sendo humilhado, mendigando favor, amizade, amor, reconhecimento, lugar. Quem sabe você precisou de tudo isso, mas Deus hoje está dizendo: chega, basta. Se você entender, se você aplicar esse código de verdade para você, você sai da cidade de Lodebar e vai viver no palácio com Deus. Vai comer na mesa do rei. Sabe por que estava ardendo essa palavra no meu coração, Leninha? Por que Deus não tirou? Porque Deus quer resgatar alguém para comer com ele na mesa dele. Alguém que tinha desistido da vida, alguém que estava mendigando, alguém que estava sofrendo, alguém que estava vivendo humilhação, alguém que estava permitindo viver humilhado desse jeito. Quem sabe é você que estava vivendo debaixo de tanta humilhação e aceitando a humilhação, aleijado, atrofiado, dizendo assim: olha, não tem mais jeito, eu preciso aceitar a minha realidade. Quem sabe você estava aceitando a sua realidade, dizendo: Deus não tem nada para mim, Deus não tem uma identidade para mim, Deus não tem um resgate para mim, o que me basta é morrer nesse lugar, é viver nesse lugar, é ser humilhado nesse lugar, é viver mendigando nesse lugar, é viver sofrendo nesse lugar. Mefibosete diz isso, quando Davi enxerga tudo isso, quando Deus toca no coração de Davi. Ziba diz para Davi: Davi, existe alguém que mora lá em Lodebar. Davi não pensa, Davi pede: traz ele aqui agora, traz esse homem, traz ele, introduz ele no palácio. Eu começo a pensar como chegou Mefibosete no palácio de Davi. Mendigo, fedido, humilhado, sujo, descaracterizado, sem identidade, sem personalidade, baixa estima, destruído, terrível, alguém esquecido. E não foi tão simples para Davi, não foi tão simples para Mefibosete. Mefibosete é levado para o palácio e lá ele se apresenta ao rei. E o rei pergunta a Mefibosete. Versículo de número 8, capítulo 9, versículo 8. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo? Aliás, vamos no 7.
6, 9 e 6. Vamos lá comigo, 9 e 6. Quando Mefibosete, filho de Jonas e neto de Saul, apareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete sabia que estava diante do rei, mas ele já estava tão acostumado a se humilhar, ele prostrou diante de Davi. Mefibosete, perguntou Davi, e ele respondeu, sim, disse ele. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que te pertenciam, que pertenceu a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Olha que coisa linda, vou com você. Muitas vezes, o Espírito Santo de Deus quer nos abençoar, quer nos resgatar, quer nos estabelecer a nossa identidade, quer nos levar para o lugar certo, mas nós resistimos, nós impedimos. Nós olhamos para Deus e, Senhor, eu não mereço tua bondade, eu não mereço a tua misericórdia, eu não mereço o teu amor, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser chamado, eu não mereço pregar, eu não mereço viver, eu não mereço ter uma vida, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Você faz igual a Mefibosete. Mas louvado seja Deus, que muitas vezes o Espírito Santo do Senhor faz como fez Davi. Ele nem se preocupou em ouvir o que Mefibosete estava falando. Leia lá e você vai ver o versículo seguinte. Ele diz assim, Ziba, a partir de hoje, você vai cuidar das terras de Mefibosete. A partir de hoje, todas as terras que eu der a Mefibosete, é você que vai cuidar. Você vai plantar lá. Você vai produzir naquela terra. Você vai comer dela, você e seus filhos. A terra pertence a Mefibosete, mas Mefibosete, ele vai ter uma identidade a partir de hoje. Ele vai sentar comigo, ele vai comer comigo todos os dias da vida dele na minha mesa. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você hoje? Se você permitir, se você desejar sair dessa cidade de Lodebar, desse lugar de humilhação, dessa situação de humilhação que você vive, querendo que os outros têm, desejando que as pessoas têm, querendo viver no lugar de pessoas, ter o nome de pessoas, ter o que as pessoas têm. Se você sair desse lugar de Lodebar, de miséria, de compaixão, de comiseração, se você sair desse lugar, Deus vai levar você para o lugar que é teu por direito. Mefibosete é levado para o palácio real. E Davi estabelece um lugar para ele na mesa. A partir de hoje, Mefibosete, você come comigo, da melhor comida, do melhor que eu tenho, daquilo que Deus me deu, registrada por um pai. Ele passa a ter herança naquilo que o pai tem. E nenhum juiz deserda um filho se não estiver dentro da lei. Jamais Jesus irá deserdar você das heranças que é sua por direito. Então, amada, a partir de hoje, eu quero convidar você a sair de Lodebar. Eu quero convidar você a receber essa identidade nova que Cristo tem para você. Eu quero convidar você a viver nessa mesa, nesse lugar que Jesus tem para a tua vida. Abre teu coração. A partir de Deus quer mudar o quadro da sua vida. Deus quer mudar o quadro da sua existência. Rei Davi chama Mefibosete. Restitui o que era dele, dá a ele, entrega a ele a herança. Quem cuida é Ziba. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vai levantar pessoas para cuidar de você, para cuidar da sua herança, para cuidar do seu direito. Mas você vai viver a identidade que Cristo te deu. Vai viver a identidade que está registrada no céu. Vai viver a identidade que é tua por direito. É tua. Ninguém toma, ninguém tira. Essa identidade é tua em Deus.
Se você aprender e entender que você precisa sair de Lodebar hoje para viver essa identidade, você vai mudar o cenário da sua história. Você vai mudar o cenário da sua existência. Você vai ver o cenário mudando diante dos teus olhos. Porque Mefibosete sai de Lodebar, muda o curso, muda o ambiente, muda a circunstância, muda a situação e passa a viver dentro do palácio, aonde era lugar de direito dele. Deus quer tirar você de Lodebar, para que você viva no lugar do seu direito, no seu lugar, no seu chamado, no seu direito, na sua história, no que é teu, no que te pertence. Enquanto você não vive o que é teu, tudo que é teu está reservado, guardado. Mas quando você passa a viver, Deus libera a tua herança. A tua herança está na mão de Deus. A tua herança está fora da cidade de Lodebar. A sua herança está naquilo que Deus planejou para a tua vida. Na nova história, no novo nascimento, na nova criação. Que Deus te abençoe. E que Deus te ajude a sair de Lodebar. Quero orar com você nessa tarde. Antes de você colocar a vida de muitas pessoas para entrarmos na intercessão, eu quero orar por você, porque Deus fez arder no meu coração essa palavra. Ontem eu não preguei na minha igreja, e se tivesse pregado, seria essa palavra que arde no meu coração. Quando eu acordei pela manhã, que o Espírito me disse que essa palavra seria ministrada hoje, então eu comecei a entender que ainda existia códigos em minha vida que eu precisava aprender. Ainda existia códigos na minha vida que eu precisava decifrar. E agora eu entendi totalmente que eu preciso viver o que Deus tem para mim. E o que Deus tem para mim não é o que as pessoas querem, não é o que as pessoas pensam, não é o que as pessoas desejam, não é o que eu desejo, não é o que eu quero, mas o que Deus tem para mim é o que Ele escreveu nas suas mãos. É o que Ele tem escrito nas suas mãos. Como diz o Salmo 139. Se você está aqui comigo e eu não consigo ver todos que estão, eu quero orar com você agora. Quero pedir que você coloque a mão no seu coração, pela fé em Cristo, não pela minha palavra, pela palavra do Senhor, pela fé em Cristo. Eu vou só encerrar, antes de orar, encerrar a leitura. E a palavra do Senhor diz, no versículo de número 9. Então o rei convocou Ziba e disse, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos, cultivarão a terra para ele. Você trabalhará e tratará a colheita, para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Você trabalhará para ele, fará a colheita e colocará em celeiro. Mas a Mefibosete, ele comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e servos. Então Ziba disse ao rei, teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Eu revelo um código do Senhor para você agora. Sair de Lodebar significa ter o direito de comer, de viver e de desfrutar como filho de Deus. Como verdadeiro filho de Deus. Louvado seja Deus pela tua vida. Louvado seja Deus pela tua nova história. Louvado seja Deus pela identidade que Ele te deu em Cristo Jesus. Você é rei e sacerdote. Você tem o nome escrito no livro da vida. Você tem uma nova história instituída por Deus. Todos os teus dias estão contados na mão do Senhor. Todos eles. Escrito pela mão do grande e poderoso Rei.
Que você hoje saia de Lodebar e sente-se no seu lugar de direito, de herança, escrito por Deus, estabelecido por Deus, registrado por Deus. E você vai ver o cenário da tua vida mudar diante dos teus olhos. Em nome de Jesus. Por isso eu quero orar com você agora. Coloca a mão no teu coração, você que deseja sair de Lodebar, sair da cidade de esquecimento, sair do lugar de miséria, do lugar de humilhação, do lugar de comiseração, do lugar de sofrimento e dor. Se você deseja isso, pelo poder do Espírito Santo de Deus, coloca a mão no teu coração, quero orar com você agora. E você vai sair de Lodebar, e você vai entrar no seu lugar, no lugar que Deus tem para você, na mesa do Rei, para sempre, em nome de Jesus. Pai, nós fazemos agora essa entrega para Ti. Nós nos apresentamos diante do Senhor, nos humilhamos na Tua presença. Mas não como fez Mefibosete, olhando para a sua própria condição de miséria e comiseração. Mas nós nos prostramos diante aos Teus pés, para tomar posse daquilo que é um desejo do Seu coração para as nossas vidas. De vivermos essa identidade, essa nova identidade que o Senhor programou para nós. Nós estamos nessa terra, Senhor, mas nós não fazemos parte dela. Nós podemos andar em Lodebar, mas Lodebar não pode estar dentro de nós. Senhor, em nome de Jesus, agora nós tiramos tudo que é de Lodebar da nossa vida. Nós colocamos Lodebar para fora de nós agora. E nós saímos de Lodebar também. Porque não basta sair de Lodebar, tem que tirar Lodebar de dentro. Senhor, nós tiramos Lodebar de dentro de nós agora e nós colocamos aos Teus pés. Nós saímos de Lodebar agora, Senhor, e nós nos prostramos aos Teus pés para tomar posse da nossa identidade, para tomar posse do nosso direito, para tomar posse da nossa herança. E a nossa herança não é pouca, a nossa herança é direito legal de filho. A Tua palavra diz que nós somos herdeiros do trono, co-herdeiros da glória de Deus. Nós estamos co-herdeiros de Cristo Jesus. Por isso Deus nos dá, nos entrega, Senhor, tudo que é nosso por herança, tudo que é nosso por direito, em todas as áreas da nossa vida, Senhor, que existia Lodebar, restitui com a herança do céu, restitui com o direito que temos, Pai. Se a nossa vida financeira está destruída, Senhor, nos restaura, como o rei Davi fez com Mefibosete, restaura a nossa vida financeira, o nosso direito de filho. Se a nossa vida espiritual está destruída, restaura, porque nós vamos viver num ambiente de reino, nós vamos viver num ambiente do reinado do Senhor, nós vamos estar próximo ao Teu trono, Senhor. Nos dá, Senhor Jesus, o direito de viver esse ambiente espiritual. Senhor, cobre-nos com o Teu manto, Senhor, cobre-nos com a Tua identidade. Senhor, nos revela o Teu registro, Pai, para que nós tomamos posse dele agora, e a partir desse momento, Senhor, Lodebar vai ficar para trás, Lodebar vai ficar no esquecimento, Lodebar vai continuar sendo Lodebar, mas nós não estaremos mais lá, porque nós viveremos debaixo do ambiente do Rei, do ambiente do trono da glória de Deus. Nós adentramos a esse ambiente para comer com o Senhor, para ceiar com o Senhor, e quando fizermos isso, Senhor, saberemos que sobre nós existe uma identidade que foi dada por Ti, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Você que recebeu sábado essa palavra, continue vivendo sobre ela um registro que você tem, uma identidade que você tem, uma nova história, um direito, uma herança do Senhor. E você que recebeu hoje essa palavra, que saiu de Lodebar através dessa oração, tome posse desse seu direito, dessa sua promessa. Se prepare
para viver o melhor de Deus. Se prepare para viver a melhor fase espiritual da tua vida. Você vai viver debaixo do ambiente de glória, de um ambiente de trono de Deus. Você vai viver debaixo do ambiente de favor, de misericórdia e de amor do Senhor. Que Deus te abençoe e que você viva dias de alegria, que tua vida glorifique o nome do Senhor. Dê frutos dessa nova herança para Deus, dê fruto da tua identidade, mostra ao mundo que você vive uma identidade de Cristo. Passe, vai à frente, vai adiante, deixe Lodebar para trás, tire Lodebar de você, esqueça Lodebar e viva debaixo do ambiente do trono da glória de Deus. Em nome de Jesus. Você que quer fazer o seu pedido de oração, que já tem aí alguns nomes escritos, você pode continuar escrevendo, nós vamos continuar intercedendo a Deus pela tua vida, nós vamos continuar orando por você. E segunda-feira que vem estaremos aqui mais uma vez. Nós teremos live segunda-feira até a última segunda-feira do mês. É a última segunda-feira do mês que vem? É. Depois nós vamos entrar em novembro e aí nós vamos vivendo passo a passo segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus nos direcionar. Mas eu sou muito grata a Deus por ter você comigo toda segunda-feira, você que pode, você que teve a possibilidade de estar aqui, que Deus te abençoe e que você receba essa palavra no teu espírito, no teu coração e que você entenda verdadeiramente que você tem uma identidade e ela é poderosa, ela é maravilhosa, ela vai te levar para o teu lugar, ela vai te levar para a tua herança, ela vai te levar para o teu direito, tudo que você tiver do Senhor vai ser seu, você não vai precisar viver nada que é de ninguém, não vai precisar mais viver mendigando nada de ninguém. Tudo que você tiver, você receberá do Senhor, das mãos do Senhor. E tudo que vem do Senhor é o melhor. Vamos orar agora por esses pedidos de oração, por esses pedidos. E você pode continuar deixando aí seus pedidos de oração, que depois eu saindo da live, eu já anoto todos. Eu deixo para você um clique lá de um coraçãozinho para mostrar para você que eu li a sua mensagem, que eu li seu pedido de oração, que eu anotei. Eu vou continuar orando em nome do Senhor Jesus para a glória de Deus. Quero agradecer ao Senhor pela vida da minha filha Leninha, que está aqui comigo, me assessorando. Deus te abençoe, Deus te traga essa nova identidade, que você viva esse seu direito, essa verdade de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Você que está aqui comigo, Deus te abençoe. Muito obrigada por esse tempo. Que o Espírito Santo de Deus te restitua em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Próxima segunda-feira já é 2 de novembro. Amém, Zuleika. A gente entra fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja. Vamos em frente, vamos levando. O viver é Cristo, morrer é lucro, né? Se morrermos é lucro, mas se vivermos, temos que viver Cristo Jesus em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe, Aninha. Você é uma bênção na minha vida, você sabe disso. Deus abençoe, amados, todas vocês. Deus abençoe vocês grandemente, que o Senhor os restitui e os guarde, em nome de Jesus. Paz do Senhor, até segunda-feira que vem, para a glória de Deus. Vamos continuar orando pela tua vida, pelos seus pedidos de oração. Pode deixar aí, nós estaremos orando com certeza, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você.